As Três Penas, dos irmãos Grimm. Voz, Iba Mendes. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram alegres e tagarelas, e o mais moço de poucas falas e muito acanhado, razão porque o tinham na conta de simples. Quando o monarca chegou a velho, quis fazer testamento, mas viu-se bastante embaraçado por não saber a qual dos 3 filhos legar a coroa. Certo dia, porém, chamou-os e disse-lhes: ponham-se a caminho, e aquele que trouxer o tapete mais finamente tecido é que ficará sendo rei por minha morte. Dizendo isto, para evitar qualquer má vontade dos irmãos, andou alguns passos além do palácio e, fazendo voar 3 penas, indicou-lhes: cada um de vocês deve encaminhar-se na direção que estas penas levarem. A primeira pena voou para o oriente, a segunda para o ocidente, e a última volitou uns segundos e foi cair a alguns passos de distância. Por isso, o mais velho tomou o caminho da direita, o do meio voltou à esquerda, e o mais novinho, troçado pelos mais velhos, encaminhou-se para o local onde caíra a terceira pena. O pobre moço, apoquentado e triste, deitou-se num relvado. De repente, notou uma porta subterrânea no lugar em que a pena caíra. Abriu-a e reparou numa escada que se aventurou a descer. Uma vez embaixo, deu de rosto com outra porta, em que bateu. Então ouviu uma voz que, em frase cabalística, a mandou abrir. Quando a porta girou nos gonzos, viu-se um enorme sapo de envolta com uma porção de sapinhos. O sapão perguntou ao rapazinho o que é que desejava, ao que o interpelado retorquiu: não seria fácil arranjar-se um tapete bonito e finamente tecido? Palavras não eram ditas e já o sapão gritava a um dos sapinhos que, num pulo, lhe trouxesse um cofre. O sapinho assim fez. O sapão abriu e tirou de dentro um tapete tão ricamente tecido como nunca no mundo se havia visto igual, com o que presenteou o rapazinho, que agradeceu muito e se pôs em marcha. Ora, os 2 irmãos refletiram de si para si que o irmão era tão palerma que se escusavam de cansar muito para toparem com um tapete de certo superior ao que ele conseguisse. Assim deitaram a mão ao primeiro pano de lã grosseira que uma guardadora de porcos trazia e vieram entregá-lo ao rei. Pouco depois apareceu o irmão mais novo com um magnífico tapete. O régio personagem, no auge da surpresa, exclamou: o reino pertence ao mais moço. Os irmãos é que não estiveram pelo ajuste e observaram ao velho pai que tal resolução era impraticável, pois o irmão não passava de um pateta. Tais rodeios arranjaram, tais razões, que o monarca, já cansado de tanta eloquência, não teve remédio senão tentar a segunda experiência. Será rei por minha morte aquele que me trouxer o mais valioso anel. Conduziu novamente os 3 filhos a alguns passos distante do palácio e fez voar 3 penas, cuja direção deviam tomar. Como da primeira vez, os 2 mais velhos partiram para o oriente e ocidente, quanto a pena do mais novo volitou também por segundos e foi cair dali a poucos passos. Ao contrário da vez passada, o rapaz não entristeceu, mas apressou-se a descer a escada pela porta subterrânea, em direção à casa do sapão, que, de chofre, lhe perguntou o que queria, respondendo em seguida: não será fácil arranjar-se um bonito e valioso anel? O disforme batráquio mandou buscar o cofre e tirou-lhe de dentro um anel riquíssimo, e tão artisticamente cinzelado que ourives algum do mundo seria capaz de apresentar outro do mesmo gosto. Ora,
os dois irmãos, rindo-se ao pensar que o simples mocinho havia de conseguir um anel precioso, não se deram a grandes trabalhos, certo de que sairiam melhor do encargo do que aquele, e assim arrancaram a primeira argola que viram presa numa parede que servia para segurar os animais, e foram ter ao palácio dá-la ao rei. O velho monarca nem sequer teve que comparar, exclamou: "É ao terceiro que faço rei." Entretanto, os dois mais velhos convenceram tão bem o velho rei da nulidade do irmão, que o monarca consentiu em fazer terceira tentativa, a última. Decidiu-se que herdava o trono o que trouxesse a mulher mais formosa. Como das outras vezes, as três penas foram deitadas ao ar e tomaram as mesmas direções. O moço simplório desceu pela terceira vez à casa do sapão. Não seria desejar muito pedir uma formosa mulher? "Cáspite", exclamou o grande batráquio, "uma formosa mulher? E por que não has de tê-la?" Ditas que foram estas palavras, o sapão deu-lhe uma beterraba oca puxada a 6 ratos brancos. Ao ver tão curiosa carruagem, o pobre rapaz perguntou com certa tristeza: "Que faço a isto?" "Agarra um dos meus filhos", respondeu o sapo, "e mete-o dentro desse carro." A esta indicação, pegou ao acaso num dos sapinhos e meteu-o na beterraba. Mal aí foi colocado, o bicharoco ficou transformado numa menina de formosura maravilhosa, a beterraba numa luxuosa equipagem e os 6 ratos em 3 parelhas de cavalos brancos de neve. Em seguida, o mocinho subiu para a boleia, abraçou a moça e depressa seguiu para o palácio. Os dois irmãos mais velhos chegaram daí a pouco, mas faziam tão mau juízo da escolha que o mais moço faria, que ficaram satisfeitos com a primeira camponesa que lhes apareceu e que levaram ao palácio. Desta vez ainda, o que não é para assombros, o monarca disse: "É ao mais moço de meus filhos que pertence às rédeas do governo após minha morte." O que é certo é que pela terceira vez ainda, os dois irmãos tentaram murmurar contra a resolução do pai e pediram para que, em última experiência, fosse proclamado rei aquele cuja mulher saltasse pelo meio de uma argola suspensa no meio da sala. E propondo isto, acrescentaram: "As camponesas facilmente saltarão, são bastante fortes para estes exercícios. Quanto a esta avezinha fraca e delicada, cai e parte a cabeça." Muito instado, o rei cedeu a esse capricho que começou. As 2 camponesas foram as primeiras a saltar, mas, pesadas e gordas como eram, caíram partindo braços e pernas. Ao contrário, a moça trazida pelo mais novo formou salto tão elegante que atravessou graciosa e rapidamente a argola e caiu em pé. Ante esta última experiência, ficou decididamente reconhecido como herdeiro ao trono o filho mais novo. Efetivamente, assim que o velho monarca fechou os olhos, foi aclamado rei, e ainda agora se fala da sabedoria com que nesse país governou. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.